Abra a sua Bíblia. No livro de João. Capítulo de número 5. As criancinhas na salinha. Capítulo 5. É minha última mensagem com 53 anos. Amanhã, 54. Quando você achar, você diga amém. Versículo 24. Quando você achar, você vai até o versículo 24. Amém? Eu queria que os irmãos dessem muita atenção no que eu vou ministrar hoje. Isso é fundamental para a sua vida. Você vai entender como é que a vida funciona. Como é que as coisas funcionam. Quem achou, diga amém. Se você puder ir notando na sua Bíblia. Ignorar isso aqui é viver mal. Ignorar isso aqui é viver no mundo da morte, no reino da morte. E eu percebo que a maioria das pessoas ignoram isso aqui. E elas acham que chorando, se lamentando, reclamando e chorando e lamentando, lamentando e chorando, elas acham que isso vai mudar a vida dela. E elas até choram e dizem: Senhor, o Senhor não está me vendo aqui, o Senhor não faz nada por mim. Deus já fez. Diga, Deus já fez. O que falta é você fazer alguma coisa por você. Alguém aqui já foi num hospital? Quem já foi? Fica um minuto no hospital. Você vai ver toda hora pessoas morrendo. Enquanto eu falo com vocês, tem pessoas morrendo agora. E as pessoas perguntam: onde está Deus? E o problema não é onde está Deus, é aonde eu estou. As pessoas pensam que se elas ficarem chorando, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia de mim, vai mudar a vida delas. Não. Deus já mudou a sua vida. É a forma como você vive é que está errado. Eu fico ouvindo as pessoas, até mesmo pregadores, pastores, e quando eles falam, é como se Deus tivesse abandonado eles. É como se Deus não gostasse deles. Não, a forma de vida é que está errada. Existe uma maneira de viver no reino de Deus. E ignorar as leis do reino de Deus é viver mal. Então eu quero ministrar isso na sua vida para que você saiba que no reino de Deus não é uma gangorra. Você não vive bem hoje, mal amanhã. A Bíblia diz que o reino de Deus é o reino de paz, de justiça. Bem-aventurado é na cidade, é no campo. Você é feliz em qualquer lugar. Isso é o reino de Deus. Então as pessoas sofrem porque elas estão vivendo no reino errado. Amém? E eu vou compartilhar com você. Você não precisa ser muito inteligente para entender isso, não. Diga assim: Deus me chamou, me deu a oportunidade de ser co-participante da sua natureza. Você sabe o que é isso? Você entende? Você compreende isso? Você ter a vida de Deus. Você ter a natureza de Deus. É isso que Jesus veio trazer para a gente. E isso não acontece devagarzinho, aquele processo que te ensinaram.
Não, isso não acontece devagarzinho, não. Essas coisas acontecem ou não acontecem. Elas não acontecem devagarzinho. Há 9 meses, e aí eu engravidei agora, e eu vou esperar 9 meses, daqui a 9 meses eu tenho minha vida nova. Não. O reino de Deus opera de forma diferente do reino dos homens. Você está aí? Amém? Escute isso aqui. Versículo 24. Está ali na tela, né? Eu não sei se a gente está com a mesma versão, estou com a King James. Na verdade, eu vos digo: quem ouve a minha e crê naquele que me enviou, terá ou tem. Escute isso. É algo para o futuro ou é algo que acontece instantaneamente? Aqueles que ouvem a minha palavra, na verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Terá ou tem? Receberá ou recebe? Então onde está o problema? É quem eu estou ouvindo, o que eu estou ouvindo e o que eu estou crendo. Eu estava comentando com a minha esposa, vindo para cá, eu vi uma pessoa orando, e ela disse: eu creio no poder da oração. Irmãos, não é crer no poder da oração, é crer em Deus. As pessoas creem nas coisas erradas. Parece espiritual, mas na verdade não é espiritual. O que eu estou ouvindo? As pessoas ouvem muito lixo. Elas se enchem de informações que não tem nada a ver com a vida delas e querem viver bem. E elas, em lugar de ser arrastadas para o reino de Deus, elas querem às vezes arrastar quem está no reino de Deus para o reino dos mortos. Pergunta para essa pessoa, pergunta para o seu vizinho aí, quem é que você está ouvindo? Porque dependendo de quem você ouve, você ingressa no seu reino. Diga: Deus me deu a oportunidade de ser coparticipante da sua natureza. Observa que o aurisco verbal aqui não é no futuro eu terei. Eu vou ouvir hoje e no futuro eu terei a vida. Não, no momento em que eu ouço e creio na palavra de Deus, eu já tenho a vida eterna. É no momento em que eu leio que eu creio. Não é uma coisa que vai acontecer, não é uma coisa que terei. Não está no futuro. Vamos ler aqui na tela aqui, ó. Em verdade vos asseguro, vos digo, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem o quê? Tem ou terá? Não entra em juízo, mas, de contraste, mas passou da morte para quê? Diga para essa pessoa: existe 2 reinos. O reino da morte e o reino da vida. Você entendeu isso? Qual dos reinos eu pertenço? Existem 2 reinos, olha aqui. Quem crê, quem ouve e crê, passará ou já passou? Já passou. Saiu do reino da morte para o reino da vida. Pedro diz que nos transportou das trevas. Olha aqui, não tem intermediário. Não tem um meio termo. O problema é em que reino eu estou vivendo. Diga assim: bispo, como é que eu faço para viver no reino da vida? Coloque para mim aí na tela. Eu não ia usar a tela, mas vou usar.
Essa Bíblia é da Camila? Coloca na tela aí para mim, João 3. João 3. Vamos ler do primeiro versículo. Isso é uma verdade que toda pessoa, isso que eu estou pregando para você, é fundamental para a sua vida. Você pode viver bem aqui, você só tem essa vida para viver aqui. Você pode ser feliz aqui na terra e no céu ser mais feliz ainda. Mas os céus começam aqui na terra. Os céus começam aqui. Havia entre os fariseus um homem chamado o quê? Membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Passa. Ele de noite procurou Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando se Deus não estiver. Olha o que Jesus diz. Jesus respondeu-lhe declarando: em verdade te asseguro, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino. Olha, tentaram colocar esse nascer de novo como uma cerimônia batismal. Tentaram empurrar isso. Mas isso não é uma verdade. O novo nascimento não é uma cerimônia realizada por homem. É algo realizado pelo poder da palavra de Deus. Quando vocês ouvem a palavra de Deus, acredita em Deus e acredita em Jesus, isso faz com que você nasça no reino de Deus. Amém ou não amém? Agora, olha uma verdade aqui. Diga-se, o homem, ele é um ser tricotômico. Então ele precisa viver em 3 dimensões. Quantas dimensões? Diga, a dimensão do espírito, a dimensão da alma e a dimensão do corpo. Quando ele nasce uma única vez, ele nasceu como? Uma única vez. Ele nasceu da vontade da carne. Isso está em João também. João diz: ele veio para os que é seu, e os seus não receberam. Mas todos os quanto receberam, lhe deu o poder, diga dínamo, poder de efetuar essa mudança, de serem feitos filhos de Deus. Feito o quê? Será ou é na hora. Então esse é o novo nascimento. O novo nascimento se dá na medida em que eu creio na palavra de Deus, que eu acredito na palavra de Deus. Aí a minha vida deixa de ser uma vida carnal para ser uma vida espiritual. Põe para mim 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Põe aqui na tela para mim. Para os irmãos entenderem que o homem, ele é corpo, alma e espírito. No reino de Deus se vive no espírito, não no corpo, na carne. No corpo nós nos comunicamos. Sem o corpo eu não me comunico com as coisas dessa terra. Sem o corpo eu não me comunico com você. E sem o espírito eu não me comunico com as coisas espirituais. Então no reino do espírito eu vivo espiritualmente. No reino dos homens eu vivo na carne. Por isso que as pessoas não têm... Pode observar, não olhe para o vizinho, olhe para a sua vida de oração. Quanto tempo você passa orando? Isso determina o quanto você é espiritual. Se você é uma pessoa que ora pouco, você está no reino dos mortos. Se você é uma pessoa que lê pouco a Bíblia, você ainda não nasceu de novo. Amém, irmãos? Estou te ensinando a ir para o céu, tá, irmãos?
É só você fazer um exame. Com que frequência você deseja estudar a palavra de Deus? Com que frequência você lê a Bíblia? Com que frequência você ora? Com que frequência você se comunica com Deus? Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Diga aleluia, Jesus. Olha aqui, que o próprio Deus da paz vos integralmente, que todo o vosso alma sejam mantidos na vinda do nosso Senhor. Olha, que todo o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo seja o quê? Irrepreensível. O que é que tem que ser irrepreensível? Corpo, a gente diz corpo, mas seria espírito. Como é que está a sequência ali? Espírito, alma e corpo seja mantido irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Passa mais um versículo. Aquele que vos chama é fiel, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós. Põe para mim Hebreus 4:12. Hebreus 4:12. Porquanto a palavra de Deus é o quê? Viva. Ela é viva e é o quê? Eficaz. Mais cortante que qualquer espada de dois, capaz de penetrar até o ponto de dividir alma e juntas e corpo. Somente a palavra de Deus, ela é capaz de penetrar aonde nenhum bisturi penetra. Essa palavra de Deus que a gente não lê, sabe, irmãos? Que quando a gente começa a ler, dá sono. É isso que está faltando para as pessoas. O que está faltando para as pessoas é eles entenderem que esta palavra de Deus, essa palavra que você está ouvindo, é ela que vivifica o seu espírito e domina a sua carne. Existe uma coisa, e não se escandalize não, porque verdade não é para ser escandalizada. Verdade não é para ser escandalizada, escute isso. As pessoas dizem assim, olha, Cristo vive em mim. Cristo não vive em você não, irmãos. Isso, embora seja bonito, mas não é uma verdade espiritual. Cristo não vive em você. Contaram isso e a gente acreditou. E a gente acha que isso é verdade. Eu vou lhe mostrar algumas passagens. Põe para mim aí. João capítulo de número 20, a partir do verso 19. E vamos ver se Cristo vive nos apóstolos. Então, 21, 19. João 21, 19. Isso falou Jesus, significando o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar. Não, então é 20, 19 mesmo, volta lá. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, o discípulo estava reunido e as portas estavam o quê? Ele estava o quê? Reunido. Quando 2 ou 3 pessoas estiverem reunidas, ele está dentro das pessoas ou está no meio das pessoas? Eu vou lhe explicar, isso vai fazer total diferença na sua vida. Eu comecei dizendo que Deus nos chamou a ser co-participante da sua natureza e ter a sua vida. E eu estou te ensinando uma verdade. Olha aqui.
Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, o discípulo estava reunido, as portas trancadas por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: Shalom Elohim. Shalom Elohim é paz sobre vós. Está no hebraico ali. Shalom Elohim. Paz seja convosco. Paz sobre vós. Jesus apareceu dentro de Pedro. Jesus apareceu dentro de Tomé. Jesus apareceu dentro de alguém ou no meio deles. Por que Jesus apareceu no meio? Porque Jesus tem um corpo. Escute, isso é fundamental para o entendimento. Isso não é uma heresia, é uma verdade. Todas as vezes que Jesus Cristo apareceu, alguém o viu. Põe para mim Apocalipse. Capítulo 1 de Apocalipse. É assustador isso que você está ouvindo? Não, é porque alguém mentiu para você. Só que as mentiras não duram para sempre. A palavra de Deus esclarece onde é verdade. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era, que há de vir, e da parte do setuplo Espírito que o assiste diante do seu trono. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Isso é forte demais. Passa mais um pouquinho. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus Pai. A ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos... Amém. Passa. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho, até mesmo aquele que o transpassar, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será o... Eis que ele... E todos os olhos verão? Então, Cristo vive em mim? Não, Cristo tem um corpo. Cristo ressuscitou no corpo. Então em você não vive Cristo. O que vive em você é algo que não tem corpo. Quem é que não tem corpo, irmãos? O Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que habita em você. Agora, o Espírito Santo, que é o agente de Deus, regenerador de Deus, é Ele que habita em nós. Agora, como é que Cristo habita em mim? Diga, como, pastor? Pela sua palavra. Cristo vai habitar em você pela sua palavra. Quanto mais você tem da palavra de Deus, mais você tem de Cristo. Se você não tem nada da palavra de Deus, você não tem nada de Cristo aí. Então, qual é a frequência que você lê a palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é a natureza de Cristo em mim. E o Espírito
Espírito de Deus ativará, dará vida ao meu espírito, e o meu espírito se apossará da palavra de Deus e vai criar o mundo que eu vou viver. Então quem habita em você é o Espírito Santo. Agora o Espírito Santo, ele tem, entre as suas funções, ele tem uma função que é lembrar você. Mas o quê? Da conversa fiada do Facebook? Do resultado do jogo do Flamengo? Da live do nosso presidente? Ou de outros? Não. O Espírito Santo está aí para te fazer lembrar, para tornar ativo a palavra de Deus na sua vida. Então, como é que Cristo vive em mim? Através das suas palavras. Quando eu falo a palavra de Deus, quando eu cito a palavra de Deus, é Cristo vivendo por mim. Eu vou também te escandalizar mais uma vez. Você sabe, existe muito demônios. E as pessoas não sabem a diferença entre demônios e espírito imundo. Eles acham que é tudo igual. E por eles achar que demônio e espírito imundo é tudo igual, eles acham que Satanás vai entrar numa pessoa. Satanás nunca vai entrar numa pessoa. Satanás tem um corpo. Ele vai viver numa pessoa pelas suas palavras. Se assustaram com isso, né? Eles ouviram muito, Satanás não entra numa pessoa. Ele vai viver na pessoa através das suas palavras. Pedro, lembra da passagem de Pedro? Né? Que Jesus chega e falou da morte dele. Minha filha pesquisa para mim isso aí. Aí vem cá, você é Pedro. Olha Satanás vivendo na vida de Pedro. Satanás não entrou em Pedro, mas viveu em Pedro pela sua palavra. Dois reinos, das trevas e o reino de Deus. No reino de Deus, Cristo vive em mim pela sua palavra. No reino das trevas, Satanás vive nas pessoas pelas palavras dele. Ó, você é Pedro e Jesus está falando da sua morte. E importa que o Filho do Homem será morto e ao terceiro dia será ressuscitado. A Bíblia diz que Pedro pegou Jesus à parte. Deixa minha filha achar o texto. Ó, e disse: mestre, não faça isso, não morra. Quem está falando? A boca é de Pedro. Mas quem está vivendo através da vida de Pedro? Aí olha o que Jesus diz: para trás de mim, Pedro, ou para trás de mim, Satanás? É assim que o reino do Espírito funciona. Cristo vive em mim pelas suas palavras. Eu fui transportado do reino dos mortos para o reino da vida. Agora eu aprendo a comunicação no reino da vida, a palavra de Deus. Cristo vive em mim através da sua palavra. O Espírito Santo reside em você, mas o Espírito Santo sem a palavra de Deus não te torna vivo. Corpo, alma é espírito. O Espírito está vivo. Esse é o que se comunica com Deus. Mas o que te faz comunicar-se com o mundo físico e se relacionar com Deus é a sua alma. E a sua alma precisa ser cheia da palavra de Deus. Ela precisa ser cheia dos versículos da Bíblia. Ela precisa ser cheia da Bíblia Sagrada. Quanto mais palavra de Deus você tiver na sua vida, mais vive bem você. A única maneira de você viver bem é tendo a palavra de Deus na sua vida. Achou, minha filha? Né? Mateus 11, né? Mateus 16, 23. Mateus 11 ou 16. Põe aí, graças a Deus, ô igreja abençoada. E virando, bota do começo para os irmãos verem. Eu estou ensinando para os irmãos. Pedro, foi Satanás ou foi Pedro?
Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo. Olha, não parece um conselho bom? Eu vou ensinar quando é o diabo que fala com você hoje, em nome de Jesus. Para você não se confundir, não precisa nem ter discernimento de espírito. A diferença entre o que o diabo e Jesus falando, você está pensando que o diabo vai chegar lá de tridente, te chutando, quebrando? Não, meus irmãos. Você vai conversar com o diabo vai falar através da sua boca, você vai conversar com pessoas, você está achando que é Deus que está te dando um conselho, mas não é. Não é. Olha o conselho. Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo: Deus seja gracioso contigo. Falou ou não falou o nome de Deus? Deus seja gracioso contigo. Senhor, de modo algum isso jamais te... Senta ali, pastor Rogério. Após Jesus para vir do pastor Rogério. Está aí, irmãos. Escute isso. Parece ou não parece bom? Diga assim, para ser bom, tem que estar alinhado com a vontade de Deus. E a vontade de Deus era esta? Que Jesus não morresse por nós? Quem está falando é quem, irmãos? Pedro. Mas quem está colocando as palavras na boca de Pedro? E agora passa. E virando-se Jesus repreendeu a Pedro: para trás de mim, tu és pedra de uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Quem estava falando ali? Era Pedro ou era o diabo? Mas quem estava colocando as palavras na boca de... Então quem fala de separação não é Deus. Quem fala de intriga não é Deus. Quem fala de prostituição não é Deus. Quem fala de mentira não é Deus. Quem fala de roubo não é Deus. Quem fala de matar não é Deus. Quem fala dos outros não é Deus. Quem odeia não é Deus. Quem fala mal dos ungidos não é Deus. Com quem você está conversando? Depois reclama que está morto, depois reclama que está chorando e pergunta: Deus não está vendo? Você enxerga mais do que Deus, queridos? Deus está vendo. Nós é que estamos vivendo o reino errado. Aleluia, 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 irmãos. Isso é fundamental. Ative o seu espírito. Se encha da palavra de Deus e viva bem. Saia. Se enche o dia todinho, já amanhece o dia ligado no Facebook. O dia ligado na TV. Procura a Bíblia na hora de vir para a igreja. Não tira um tempo. Como Deus pode viver aí se a palavra dele não está aí? Cristo vive em mim. Deus vive em mim. Deus tem um corpo, Cristo tem um corpo. Cristo viverá em mim pela sua palavra. Se as minhas palavras estiverem em vós. E vós estiverem em... Não é o contrário. É Cristo em mim ou eu em Cristo? A gente está trocando e acha que isso é espiritual. Amém ou não amém? Vai nascer ou já nasceu? Não, mas tem um processo. E o processo? Que é para dizer que você que é santo. É o processo. Você sabe qual é o único processo que nós precisamos passar? É entender que o nosso café da manhã é a palavra de Deus. Eu quero falar agora para as famílias. Em nome de Jesus, Deus me ministrou essa semana. Ato profético para você, família. Leem a Bíblia junto. Marido e mulher. Leia a Bíblia junto. Comece agora. Hoje.
sente o esposo aqui e a esposa ali. E vocês vão ver que muitos de nós seremos libertos de palavras que não estão em nós, porque foi Deus que colocou, mas foi o diabo que trouxe. Põe para mim Hebreus capítulo 3, só para os irmãos entenderem uma coisa que eu falei. Eu disse que demônios não se... Existe diferença entre espíritos imundos e demônios. Depois eu ensino em outra ocasião. Eu disse que demônios, os anjos caídos, que são os demônios, demônios é o quê? Os anjos caídos, eles possuem corpo. Uma vez que eles possuem corpo, eles não precisarão do seu, eles têm o seu próprio. E um detalhe, ele pode aparecer em você. Eu sou do Nordeste, já vi demônios aparecer e dançar a noite toda. Quem é do Nordeste sabe disso. Vocês nunca escutaram essa história, porque vocês são do Rio de Janeiro. E no Rio de Janeiro tem muita igreja. No Nordeste, demônio se materializa. De pessoas dançarem a noite toda e aquela pessoa não viver. Converse com os mais velhos, converse com seus pais. Eu estou falando aqui para pessoas... Quem é do Nordeste já ouviu muito isso. Demônio aparecer. Demônio não vai aparecer para você de chifre. Ele vai aparecer no formato de uma pessoa que você conhece. Vai conversar com você como se fosse um parente seu. Ele toma essa forma humana. Eu vou lhe mostrar isso na Bíblia. E eu vou lhe mostrar como você percebe se é demônio. Colocou Hebreus para mim 3? Sendo assim, santos irmãos, participantes da convocação celestial, considerai com toda a atenção o apóstolo e o sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Paz. Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés, pelo mesmo princípio, que o construtor de uma casa possui mais honra do que a própria casa. Vai passando. Porquanto toda casa é construída por alguém, no entanto, Deus é o supremo construtor de tudo. Moisés foi leal como servo em toda a casa de Deus, dando testemunho do que haveria de ser revelado no futuro. Cristo, no entanto, é fiel como filho sobre a casa de Deus. E essa casa, precisamente, somos nós. Isto é, se retivemos com fé, perseverança, a coragem e a esperança da qual nos gloriamos. Assim como proclamamos o Espírito Santo, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouviu a voz de Deus, ouviu uma revelação de Deus, abandone aquela cultura, abandone aquilo que não é verdadeiro. Não importa quanto você chora, isso não muda a sua realidade. Não importa quanto você sofra, isso não vai mudar a sua realidade. A sua realidade é mudada no momento em que a sua natureza é mudada. Transportado da morte para a vida, das trevas para a luz. Eu vou falar uma coisinha e já volto, já deixa eu acabar de ler aqui. Não endureçais o vosso coração como ocorreu na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha contemplado as minhas obras. Por esse motivo me indignei contra essa geração e declarei: o coração deste está sempre se desviando e não reconhecer os meus caminhos. Sendo assim, jurei na minha ira: estes jamais entrarão no meu descanso. Existe um descanso, irmão. Não, as pessoas vivem cansadas demais. Existe um descanso. Agora vamos descobrir o descanso. Vamos lá. Irmãos, tende muito cuidado para que nenhum de vós mantenha um coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortais-vos mutuamente todos os dias durante o tempo que se chama, de maneira que nenhum de vós seja embrutecido pelo engano do pecado. Porque passamos a ser o quê? De Cristo. Qual foi a primeira coisa que eu lhe informei hoje? Que Deus nos chamou para ser a participante da sua natureza, da sua mente. Natureza, mente de Cristo.
Porque passamos a ser participantes de Cristo desde que, na realidade, nos apegamos até o fim. A fé que nele depositamos desde o... A fé depositada em quem, irmãos? Mas você viu o que eu falei aqui agora há pouco? Deus, eu creio no poder da oração. Irmãos, a sua fé tem que ser em Deus. Em Deus. Você ora em Deus. Crer em Deus. Faça em Deus. A sua fé não pode ser a fé na fé. A fé no que você está fazendo. A sua fé tem que ser em Deus. A fé em Deus. Não é a fé na oração, a fé no jejum, a fé no que você faz, não. A sua fé tem que estar em Deus. Confiar em Deus. Confiar que Deus vai fazer o melhor. Já fez o melhor. Passa, minha filha. Ora, quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito guiados por Moisés? E contra quem Deus se manteve irado por 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos tombaram mortos no deserto? E a quem jurou que jamais haveria de ingressar no seu repouso? Ora, não foram aqueles que se mantiveram desobedientes? Concluímos desse modo que não lhes foi possível ter acesso à terra prometida por causa da incredulidade. Acabou. Porquanto, deixa o 4 aqui. Porquanto, ainda que nos tenhais sido outorgado a promessa de ingressar no descanso de Deus, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Entretanto, a mensagem que eles ouviram de nada lhes, pois não foi acompanhada de... Porque aqueles que a ouviram, porquanto somos nós o que temos crido, que entramos no descanso. É quem ouve e crê que entra no descanso. Quem ouve e entra onde? Põe 13 para mim aí, versículo Hebreus 13. Sejam incessante o amor fraternal. Não vos esqueçais de praticar o quê? Pois agindo assim, mesmo sem perceber, alguns receberam o quê, irmãos? Como é que uma pessoa recebe um anjo e não percebe que é anjo? Diga, anjo nem sempre vai vir com asa. Não. Nem sempre anjo vai vir com asa. A maioria das aparições de anjo na Bíblia foi em forma humana de pessoas. É só você olhar o anjo que apareceu Manoá. A mãe, o pai de Sansão apareceu com o homem. Os 3 anjos que apareceu para destruir Sodoma e Gomorra apareceram como os homens. Então os anjos vão eu estou vendo um anjo, uma asa branca, um pé preto. Não, irmãos. Olha aqui, nem sempre. Anjo às vezes não aparece na sua glória. Glória a Deus, estou no microfone hoje. Olha só. Eu disse para os irmãos que anjos têm corpo. Um anjo não vai usar o seu corpo, porque anjos têm corpo, são corpos celestiais. E eles se transfiguram, eles aparecem em formas humanas. Assim também é o diabo. E a Bíblia diz que ele é capaz de se transfigurar em anjo de luz. Então, como é que você vai perceber se é um demônio que está conversando com você? Diga, pelos olhos. Olho no olho com quem fala contigo. Os olhos revelam a janela da alma. A pessoa começou a falar com você e você percebe que não é o seu filho que está falando. Você conhece o comportamento do seu filho. Vem cá, meu filho. Mamãe quer te dar um abraço. Tira o óculos. Olhe nos olhos do papai.
Nós vivemos uma experiência aqui, estava minha esposa e algumas irmãs orando, a irmã Maria vai se lembrar dessa experiência lá dentro. E nós orávamos por uma pessoa. E as irmãs orando, e eu vi que demorou muito, eu cheguei lá e disse, não ora por ela não, bota ela de pé. Ela se levantou e disse, olha nos meus olhos. Quando ela olhou, eu falei, pode sair, Satanás, eu sei com quem eu estou falando, sai agora. E saiu. As irmãs estavam falando com a pessoa, mas quem estava na mente daquela pessoa, colocando as palavras, era Satanás. Então, igreja do Deus vivo, quando o seu marido aprontar para você, tem uma conversa olho no olho. A esposa, quando tiver comportamento que você sabe que aquele comportamento não era o comportamento adequado, olho no olho, o diabo não resistirá à luz que há em você. Liberte essa pessoa. Tire ela das trevas. Tire ela da vida de morte. Ela não é seu inimigo. Pedro não era inimigo de Jesus. Não, Pedro era discípulo de Jesus. Mas Pedro precisava nascer de novo. E enquanto não nascer no reino do Espírito, Satanás pode usar a boca. Ou você acha que todo mundo nasce junto? Numa família que tem um marido e uma mulher. Aí o marido nasceu de novo. Ali existe dois reinos. Ou nasceu, está vivendo o reino do Espírito. O reino da vida. E o outro que não nasceu, está vivendo em que reino? O da morte. E aí vai ter aqueles conflitos, vai ter aqueles problemas. E você precisa ter paciência. Esperar essa pessoa nascer de novo. E quando essa pessoa nascer de novo, aí vocês irão falar o mesmo idioma, terão o mesmo pensamento, os mesmos gostos, os mesmos prazeres. Mas enquanto não nascer de novo, são dois mundos distintos. Diga aleluia. 2 Reis capítulo 6. Diga, é possível duas pessoas andarem juntas, trabalharem juntas, mas só uma viveu o reino de Deus e a outra viveu o reino dos homens. Agora eu tirei o óculos, Deus me cure para ler. Em outra ocasião, os discípulos dos profetas sugeriram a Eliseu, como vejo o lugar, não quero essa parte não, 2 Reis, eu quero aquela parte que ele é cercado. Tenta descobrir aí onde está esse versículo. A parte que ele é cercado. É no capítulo 6 mesmo, só que é lá para o final, quase. Quando Geazi acorda de manhã, isso, sumiu ali. Geazi acorda de manhã. O versículo 15 do capítulo 6, apagou ali. Olha só, um profeta e um aprendiz de profeta. Não era para ter o mesmo espírito? E acordaram de manhã. Quem acordou primeiro? Olha aí. No dia seguinte, Eliseu, levantando-se ao romper da aurora, e saiu. E eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou: ai, meu senhor, o que havemos de... Ele está enxergando o quê? O reino dos homens. Quem enxerga os reinos dos homens vive com medo. Quem não nasceu de novo só enxerga os problemas. Quem não nasceu de novo só enxerga as lutas. Quem não nasceu de novo só enxerga a dificuldade. Você conversa com ela, mas está ruim mesmo. Olha, a gasolina está caro, o aluguel está caro. Ai. A pessoa só enxerga luta. Você conversa com um crente que não nasceu de novo, está na igreja há 100 anos, a vida dele é uma ladainha. Você tem até medo de ser crente, irmão, perto dele. Diga aleluia. Está aqui um exemplo. Eu estou mentindo por cima, eu estou falando uma verdade. Converse comigo para você ver se eu falo de luta. Converse comigo para ver se eu falo de dívida com você. Converse comigo, você vai ver se você me vê chorando.
Se você me ver lá, ai meu Deus, como é difícil ser pastor, o meu pai vai me abandonar. Eu nem participo desse tipo de conversa, porque no reino de Deus não tem lugar para fraco. Nasceu de novo. Nasceu. Você já viu uma criança abandonada? Um rei que não cuida do seu povo? Ai, 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 ui, 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 ai. Ai, meu Deus, ai, 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 que luta. E agora, Senhor? Diga, nasça de novo, nasça no outro reino. Amém ou não amém? Estou pregando um princípio muito forte. Estou pregando um princípio que no reino de Deus você nasce para vencer. Seja qual for a tua luta, o resultado é vitória. Seja qual for a tua guerra, o resultado é vitória. Nem a morte tem poder sobre a sua vida mais. Volta o outro lá, olha, ai meu Senhor, meu Deus. Lá no capítulo 6, quando o machado cai, o outro grita também, ai agora o machado caiu. E o profeta, onde caiu? Onde está o problema? Outro fica com a dor. Jesus chegou, estava todo mundo de onde puseram o morto. Vamos resolver esse negócio. Não? Eu fico olhando, irmãos, cada pessoa age de acordo com aquilo que é treinado. Você vê o fogo, todo mundo corre, o corpo de bombeiro corre para frente para apagar o fogo. Está tendo um tiroteio, meu neguinho armado, todo mundo corre, a polícia corre para cima. É ou não é? Quando uma pessoa se endemonia, todo mundo corre. E a gente parte para cima daquele demônio e manda ele para o inferno. Entendeu? Por quê? Porque você age segundo a tua mente, segundo o que você conhece, segundo aonde você opera. Deus te chamou para operar no reino da vida. Deus te chamou para operar no reino do Espírito. Deus te chamou para operar no reino da luz. Não para andar com essa pessoa nas trevas, mas para tirar essa personalidade assim. Não, meu irmão, você está pensando errado. A vida não é essa, não. A vida não é essa. Existe uma boa vida para ser vivida. Olha para a cruz. Olha o outro aqui. No dia seguinte, Eliseu se levantou-se ao romper da aurora e saiu, e eis que um batalhão cercava toda a cidade com cavalos e carros de guerra. Seu servo lhe indagou, ai meu senhor, o couro vai comer. Couro vai comer, estamos cercados. Passa aqui para mim. E o profeta acalmou, dizendo, não tenhas, porquanto são mais numerosos que estão conosco do que os que estão com. É muito mais os anjos de Deus do que os demônios que caíram, irmãos. Existe muito mais anjos do Senhor guardando você, guardando a sua vida, guardando a minha vida, do que demônio tentando contra mim, do que demônio tentando contra você. Seja esperto, permita que a palavra de Deus formate a sua mente e você saia daqui dizendo, eu nasci no reino de Deus, eu não vou ser transformado, Deus me transformou em filho. Ah, só vejo o problema, só vejo o problema. Irmãos, nada, os que estão conosco é muito maior. É mais numeroso os anjos do Senhor. É mais numeroso. E mesmo se tivesse caído todos os anjos, um só Deus venceria todos. O homem precisa operar nas 3 dimensões, mas a dimensão que o homem tem que dar atenção é a dimensão do reino do Espírito. Olha o que ele diz. E o profeta acalmou, dizendo, não tenhais medo, porquanto são mais numerosos que estão conosco que os que estão com eles. Em seguida, Eliseu orou, suplicando, ó Deus, abre os olhos dele, a fim de que consiga ver. Ele estava vendo com o quê? Com os olhos da carne. Quem esteve aqui na quinta-feira, você aprendeu a ouvir e a ver com os olhos do coração.
Estou completando a mensagem de quinta-feira. Então, se alguém na sua família não consegue enxergar com os olhos do coração, com os olhos da alma, ore para Deus abrir os olhos deles. Porque a vida não só é dificuldade, a vida tem vitória também. Se você só está enxergando problemas, tem alguma coisa errada com você. Passe a operar no reino de Deus. Passe a declarar, passe a falar. Agora, como é que eu passo? É a distância aqui, ó. Um mês sem ler Bíblia. Frequenta igrejas onde tem 50 louvor, 70 pães e metade de um peixe. Só tem música, só música, só música, só música, só música, só música, só música. E aí 10 minutos, não é só 10 minutos para a palavra de Deus. Você sabe quando é que você vai ter a mente de Cristo? Nunca. Porque o louvor não vai mudar a sua vida. O que vai mudar a sua vida é a palavra de Deus. Pergunte para o seu vizinho, qual a atenção que você dá para a palavra de Deus? Pois a atenção que você dá para a palavra de Deus, diga a atenção que você dá para a palavra de Deus, é a atenção que você terá de Deus para a sua vida. Isso é mentira, irmãos? Não é não. Com a medida que você é medido, que você mede, você será medido, rapaz. Isso é uma verdade. Se você não dar atenção à palavra de Deus, irmãos, por que Deus terá que te dar atenção? Porque toda a atenção dispensada de Deus para nós está na sua palavra. Fique com essa palavra. Passe a ler a Bíblia. Comece agora, hoje. Chegar em casa, não mete o dedo naquele controle remoto, não, em nome de Jesus. Desligue a porcaria daquela TV em nome de Jesus e pegue a Bíblia e meta a cara nela. Lê pelo menos 3 versículos. E quando o problema aparecer, você vai citar a palavra de Deus para ele. Você vai falar da palavra de Deus para ele. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Deus te achou aqui? Deus te achou aqui? Diga, quem nasce uma vez pode morrer 2 vezes. Agora quem nasce uma vez, quem nasce 2 vezes, talvez só morra uma. Lá em Apocalipse 22 diz, e lançado foi a morte e o inferno no lago, e todos aqueles que se distanciaram de Deus, que esqueceram de Deus. E esta é a segunda morte. Então quem nasce uma única vez pode morrer 2. Agora eu te garanto, pela palavra de Deus, quem nasceu 2 vezes, aquele que um dia nasceu natural, nasceu para viver, nasceu do amor de um homem e de uma mulher, e um dia nasceu do amor de Deus, da palavra de Deus, se tiver que morrer, talvez morra uma única vez, mas morre para viver. Fica de pé em nome de Jesus, vamos orar.